Fala galera, no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série e vamos falar sobre o terceiro princípio de Solid, o Liskov Substitute Principle. Vamos falar um pouquinho também sobre abstrações, herança e um assunto bônus no final. Então fica com a gente e vamos ao vídeo. Esse princípio foi criado pela Barbara Liskov em sua conferência Data Abstraction em 1987. E ela veio a ganhar em 2008 o prêmio Turing Awards por seu trabalho com linguagens de programação, projeto de sistema, e dentro desse trabalho estava o princípio que levou o nome dela. Ela também integrava um grupo de pesquisa no MIT, onde atuava como professora. Lá tem uns papers bem legais e eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá? Então, qual a ideia central? As classes derivadas devem ser substituíveis por suas classes bases. Então, essa é uma frase que acho que todo mundo já ouviu em algum momento que estava aprendendo orientação a objeto, que a gente faz um teste E1. Então, será que isso é verdade? Será que isso define uma herança? Parece que não. Nem sempre isso vai ser verdade. Isso indica que as nossas abstrações elas não estão boas. Tá? E esse é um slide uma imagem muito tradicional para explicar esse princípio, que é, se parece como um pato, faz som de pato, nada como um pato, mas precisa de bateria, já está indicando que eu tenho uma abstração problemática. Tá? Isso não é um E1. E quais são outras formas de violar isso? Eu ter um método que não faz nada, como esse caso aqui, de conta, e um método cobrar, e eu tenho o método cobrar na conta gratuita. Ele está vazio. Tá? Isso já indica que eu estou violando o princípio. Tá? Então, uma outra forma aqui seria eu ter uma classe ave, e aí eu tenho um pinguim. Tá? A minha classe ave tem o método voar, só que pinguim não voa. E aí eu estou disparando uma exception. Tá? São formas muito fáceis de você encontrar por aí nos códigos que você for dar manutenção e às vezes até nos próprios códigos que você vai fazer, antes de estudar um pouco mais sobre esse princípio. Então, o que a gente precisa ter atenção? A herança, ela é uma forma de você acoplar o código. Então, você deve usar a herança com muita parcimônia. Você tem que realmente ter necessidade de usar a herança. E você jamais deve usar herança para reaproveitar código. Tá? Não vale a pena fazer isso. E antes da gente continuar com o princípio de Liskov, eu quero falar um pouquinho sobre esse outro princípio, Reused Abstraction Principle, que a ideia central dele é que se você tem abstrações que não são reutilizáveis, suas abstrações são pobres. Tá? Olha só essa imagem. Se eu tenho isso aqui, a minha abstração, eu tenho uma interface, tá? Digamos que eu vou usar uma interface. Eu tenho uma interface para uma classe, isso indica que a minha abstração é pobre, tá? Mas, se você está fazendo isso com o intuito de testar o seu sistema, devido à facilidade de mocar os objetos para fazer o teste unitário, ok, dá para relevar esse ponto, tá? Acho que vale a pena fazer esse tipo de workaround para conseguir testar. Mas o ideal é que você tenha algo parecido com isso. Você tem uma abstração que serve para mais objetos dentro do seu sistema. E a abstração ela é importantíssima. A gente precisa ter ideia, a gente precisa ter noção de que a gente não consegue inicialmente no sistema ter uma ideia completa das abstrações. Elas vão emergir conforme a gente vai desenvolvendo. A gente tem que ter isso em mente quando estiver fazendo o sistema. Não tenta criar a melhor abstração no início. Ela vai vir, você tem que ter paciência e vai fazendo o seu código, o seu desenvolvimento. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso também mais à frente. Então eu trouxe um exemplo aqui, eu tenho a classe pássaro e o método voar. E aí eu tenho a classe papagaio, que implementa, herda de pássaro, e pato também herda de pássaro. Papagaio pode voar, então eu tenho aqui, vou ter a implementação do método voar. Só que pato não voa, então eu não terei esse comportamento.
Então, essa é uma forma da gente violar. E como é que a gente consegue consertar esse problema? Continuo com a minha classe pássaro, né? Criei uma classe pássaro que voa, que herda de pássaro, e aí o papagaio, ele herda de pássaro que voa. Pato herda de pássaro, porque pato não voa. Entendeu? Essa segregação que a gente fez das responsabilidades, isso ajudou a gente estar com um sistema que faz mais sentido, está mais dentro do que o princípio de Liskov prega, tá? E beleza, aí você pode me questionar o seguinte, bom, esse exemplo, um exemplo muito fictício, é uma coisa muito específica, esse lance de método, voar e tal, isso daí, então traz uma coisa que seja mais prática. Vamos ver aqui dentro do .NET. Eu tenho um array, tá? Eu tenho um array de inteiro. Então, eu tenho uma classe que representa esse array, tá? Dentro do .NET, que é a classe array. Bom, vamos primeiro provar que esse array seria do mesmo tipo dessa classe aqui, array. Vou rodar o teste. Beleza, o teste passou, né? Então, array, ele é do tipo array, dessa classe array. Vamos dar uma olhada, né, dentro da classe array. Né? Ela implementa algumas interfaces, iCollection, iEnumerable, iList. E aí vamos voltar na definição, tá? E aí vamos voltar na definição de Liskov. Se S é um tipo de T, então os objetos do tipo T em um programa podem ser substituídos pelos objetos de tipo S, sem que haja necessária. Se S é um subtipo de T, então os objetos do tipo T podem ser substituídos pelos objetos de tipo S, sem que seja necessário alterar as propriedades desse programa. Tá? Isso é uma definição que está no Wikipedia. Então, vamos lá. Isso quer dizer que se eu poderia usar um iCollection, tá? Dando um exemplo aqui, e deveria funcionar de forma bem parecida, né? Já que S, né, o meu array, é um subtipo de iCollection, certo? Então, eu deveria poder fazer isso aqui. iCollection, tá, é um inteiro, né? Então, vou botar aqui int collection, vou dar esse nome, e vou tentar atribuir. Beleza, foi possível. O compilador não está reclamando. Se eu rodar aqui, provavelmente ele não vai dar erro. Vamos até verificar aqui se isso aqui é verdade. Vamos escrever mais uma linha de teste aqui. E vamos mandar rodar o teste novamente. Ok, isso também é verdade. Então, eu poderia usar aqui o meu collection. Então, eu vou fazer isso. Collection. Ponto add, e aí eu quero adicionar o 4. Beleza? Ok, compilador não disse nada, parece que é uma operação possível, ele deveria incluir esse item aqui no meu array. Então vamos rodar o teste para ver. Opa, quebrou. Qual foi o erro? Ó, jogou uma exceção not supported exception. Collection was of a fixed size. Ou seja, quando eu vou criar um array, eu defino um tamanho. Então, eu não poderia adicionar um item depois dinamicamente a ele. Tá? Ele não é uma lista. Então, esse daqui é um exemplo claro que a gente está vendo dentro da linguagem onde o princípio de Liskov foi quebrado. E por que essa relação aqui não é alterada? Por que a equipe do .NET não faz uma alteração para corrigir essa violação do princípio? Porque tem milhões de pessoas, milhões de códigos, programas que podem estar utilizando isso. Né? Isso foi feito lá atrás. Então, assim,
o princípio foi violado e vai ficar assim eternamente. Eles não vão mudar porque vai causar muito impacto, tá? Então essa é uma questão, tá? E a definição do princípio, essa definição ela está muito presa ao polimorfismo. Então a gente poderia alterar o princípio para algo assim: se eu estou construindo um código que vai utilizar polimorfismo, eu tenho que começar esse código pelo lado de quem vai chamar, pelo meu cliente, quem vai consumir esse código. E isso vai me guiar a ter uma abstração muito melhor, tá? Para eu não violar esse princípio. E não sei se você conhece, se soou familiar, o começar pelo cliente, né? Escrever os contratos antes de escrever o código. Isso tem a ver com TDD, Test Driven Development. É uma prática que te leva a um design muito melhor do que se você pensar em escrever o código de produção antes do teste, tá? Então, assim, se você tem interesse que eu grave um vídeo falando um pouco sobre TDD, colocando alguns exemplos, deixa aí nos comentários. Então, aproveitando esse gancho, quero falar com vocês sobre covariância e contravariância. Você já ouviu falar nesses termos? Vou mostrar um exemplo aqui que vai ficar um pouquinho mais claro. Eu tenho a minha classe animal e tenho uma classe pássaro. A classe pássaro herda da classe animal. Então, quais são as atribuições válidas, né, os mapeamentos válidos? Eu tenho de animal para animal, animal para pássaro, pássaro para pássaro, e pássaro para animal não funciona. Tá? O compilador não deixa nem eu seguir. Por quê? Um pássaro é um animal, mas nem todo animal é um pássaro. Tá? Então, basicamente é isso daqui, e é a covariância que está atuando nesse ponto. E aí vamos aqui nesse método início, tá? E aqui eu criei um método sem implementação nenhuma, só para a gente ver como é que fica funcionando. Então eu tenho um objeto pássaro, tenho um objeto animal, né? Eu posso atribuir um pássaro a um animal, mas eu não consigo atribuir um animal a um pássaro. Tá vendo? O compilador está reclamando disso. Eu não consigo fazer uma conversão implícita, tá? E aqui o meu método ele está recebendo animal. Então tudo bem, eu posso passar um animal, posso passar um pássaro, vai funcionar, porque pássaro herda de animal. Beleza. Agora vamos ver o caso 1. No caso 1 eu tenho uma interface, iFoo, ela tem um método faz algo, que retorna T, tá? Então uma interface genérica. E aí eu tenho uma classe aqui que faz a implementação. Também não tem nada implementado, só para fazer o exemplo. Beleza. E aqui eu tenho o meu caso 1. Eu tenho um iFoo, passo um animal, e aí eu venho, instancio a classe concreta passando animal. E aí eu tenho aqui meu caso 1 genérico, né? Tem um método que recebe um iFoo, uma interface genérica, e eu estou passando um animal. Beleza, aqui está funcionando. E eu tenho aqui um pássaro, que eu estou usando a interface, estou passando o tipo genérico, e aqui em cima, isso era possível, né? Não está dando erro aqui, está dando erro nessa parte. Vou comentar aqui só para não atrapalhar os exemplos. Então o funcionamento é muito parecido. Só que a interface, desta forma, ela não tem covariância. Ou seja, eu não posso passar uma interface de pássaro para um método que espera uma interface de animal. Tá? Ela não possui covariância. E aí meu código não vai compilar. Eu vou ter um problema e eu não vou conseguir fazer a conversão. E a partir do C# 4 foi introduzido a covariância e a contravariância nas interfaces. Então, para isso funcionar, eu preciso utilizar uma keyword out, que está indicando o sentido, né, da atribuição aqui. Eu preciso colocar isso aqui na minha interface.
Então eu coloco Alt T, e aí agora eu tenho a covariância. Ou seja, isso significa que eu consigo ter um comportamento muito parecido com o que eu tinha no início aqui, nesse exemplo, para a interface. Então, se você precisa ter esse comportamento, você precisa colocar aqui o Keyword Alt. Agora, vamos ver o caso 2. No caso 2, eu tenho uma interface iBar, tá? Ela faz algo, o método faz algo que recebe um objeto do tipo T. E eu tenho uma classe concreta que faz a implementação. Beleza, muito similar ao exemplo de cima. E aí eu tenho aqui a seguinte situação. De novo, um método aqui genérico, que eu passo uma interface de um objeto. E aqui eu estou passando uma interface de pássaro, tá? Ao invés de uma interface de animal. Estou passando uma interface de pássaro. Deixa eu alterar aqui o nome da variável para ficar melhor. E aí, como é que fica o meu exemplo? Eu tenho um pássaro, eu tenho um animal, né? Animal pode receber pássaro, mas um pássaro não recebe animal, ok? Isso é o comportamento que vocês já viram várias vezes dentro da orientação a objeto. Agora, a contravariância, ela diz que eu tenho um mapeamento igual, só que eu inverto a minha atribuição. Ou seja, essa situação onde eu espero um pássaro, eu posso passar um animal. Olha só como fica aqui embaixo. Eu tenho a minha interface, né, exatamente igual ao exemplo, e eu estou tomando um erro de conversão do tipo, porque eu estou passando um animal para um método que espera uma interface genérica de pássaro. E aí, como é que eu faço isso ser possível? Eu não usei o parâmetro, a keyword alt, para fazer a minha interface ser covariante. Eu vou usar a keyword in para deixar a minha interface ser contravariante. Olha só, agora eu posso passar uma instância de uma interface de animal para um método que espera uma interface de um subtipo, que no caso é pássaro, tá? E a gente já trabalha com isso no nosso dia a dia, sem perceber, tá? Aqui tem um exemplo de .NET. Eu tenho a enumerable, então eu tenho a enumerable de animal e eu recebo uma lista de pássaro. Pô, como é que isso é possível, já que não era possível com a interface? Porque ele usa a keyword alt. Então, essa interface é covariante. Ela permite que eu consiga passar para um método que espera, ou uma variável que espera, uma collection, né, uma enumerable da classe base, eu consigo passar uma lista dos subtipos, das subclasses. Então, isso é possível graças à covariância. E aqui eu tenho uma action, tá? Uma action de pássaro, que eu estou passando, né, um método aqui que espera um parâmetro de animal. Tá? Aqui no meu delegate eu tenho um animal que vai ser passado como parâmetro, sendo que o tipo é uma action de pássaro. Então aqui eu estou conseguindo ter a contravariância nesse tipo, no tipo action, né, nesse delegate. E como é que isso é possível? Isso é possível porque ele usa o in, a keyword in. Então isso permite que eu consiga ter esse comportamento. Ele deixa eu ter a contravariância nesse tipo. E o func, ele tem o out e ele ainda tem o in. Tá? Você não pode ter um objeto, uma classe, que é os dois ao mesmo tempo. Aqui ele até aceita os parâmetros, mas na assinatura dele até aceita os parâmetros. Mas no caso aqui, eu usei o out, então eu vou ter uma função, que a função não vai receber nenhum parâmetro, e nessa função eu vou conseguir retornar um pássaro, tá? Então eu poderia ter uma
Poderia aqui ser um animal, por exemplo, que seria o comportamento mais lógico para eu ter a func, tá? E aí eu conseguiria ter uma implementação parecida com isso aqui, new pássaro. Isso seria possível, tá? Então eu tenho uma func de animal e eu estou retornando um pássaro, porque pássaro é um animal. Então, para a gente finalizar, se você tem uma classe e ela não precisa ser herdada, proteja ela, blinde ela contra herança, tá? Então, se você é de Java, se você é de C Sharp, enfim, independente da linguagem que você utiliza, veja se existe um meio de blindar as classes contra herança. Isso aí já ajuda que você vai estar mais próximo de cumprir esse princípio, né? De não violar o Liskov Substitutive Principle. E é graças também a Keyword Out e a Keyword In que a gente consegue a covariância e a contravariância nas nossas interfaces. Tá? E interface já é o tema do nosso próximo vídeo, Interface Segregation Principle, o quarto princípio de Solid. Beleza, galera? Então aguardo você no próximo vídeo. Até lá!